Bem-vindas ou bem-vindos ao meu jornal criativo de tricô e crochê. Aqui a gente vem para um bate-papo com o nosso café, o nosso chá, uma bebida quentinha, uma bebida que a gente gosta. Pode ser fresquinha também, se você estiver no Brasil morrendo de calor. Esse vídeo é um momento para bater papo sobre tricô e crochê, especialmente se você não tem em volta de você, né, amigos, amigas que adoram tricô e crochê. Fica aqui comigo, traz o seu cafezinho ou a sua bebida bem geladinha, né? Vamos bater papo, você pode deixar um comentário e é uma maneira de interagir sobre essa coisa que a gente ama tanto. Eu me chamo Paula, eu moro na França já há muitos anos. E então, se vocês acharem que tem alguma coisa assim, que eu tenho algum sotaque assim misterioso, uso às vezes umas expressões assim que você não sabe muito bem o que é porque quando a gente mora muito tempo em outro país, a gente pega um pouquinho, né, da língua, ou pega muito da língua, né? Se torna uma língua que a gente fala, a gente não pensa mais quando a gente fala a língua. Então tem coisas que saem assim, tá? Não pense que é muito esquisito se eu falar um valá, alguma coisa assim no meio de uma frase, tá? Isso também, eu digo isso agora na introdução também porque vocês vão perceber que no Brasil tá muito calor e eu tô aqui com um casaquinho de lã, né, meias de lã e tudo. Vou mostrar projetos que são de meia estação, mas não é a meia estação que eu usaria no Brasil, no Rio de Janeiro, né? Essa é uma meia estação que precisa de uma roupa mais quentinha. Mas eu acho que pode ser interessante para todo mundo. Para quem mora em Portugal, a gente está na mesma estação, aqui é um pouquinho mais frio, mas em Portugal tem momentos em que fica fresquinho, tem um vento fresquinho e tudo. Então eu acho que em termos de roupas, existe até uma correspondência, né, entre a França e Portugal. Mas com relação ao Brasil, a gente está invertido, né? Vocês estão no outono, a gente aqui está no iniciozinho da primavera. Eu espero que esteja tudo bem com vocês, né? Que no caso de quem mora no Brasil, que as chuvas não tenham causado nenhum estrago nem para vocês, nem para a família de vocês. Por aqui tá um tempinho ruim, mas nada de grave, graças a Deus. Eu estou aqui com o meu café e o meu café tá aqui com esse, vamos dizer, cup cozy, né? Ou um tour de mug, como a gente diria aqui, tour de taça, né? É bom, como que eu diria isso em português? Vocês têm uma expressão para esse tipo de coisa, assim, para guardar a sua caneca quentinha? Eu gostaria de saber como que a gente chama isso em português, tá? Então é uma peça que eu fiz em crochê, tá? E criei uma borda em volta. Aqui embaixo tem essa partezinha aqui que é para impedir isso de subir demais, vir até o nível da boca. Tem um botãozinho aqui. E esse foi um projeto que eu desenvolvi para fazer nas aulas de crochê. Sábado eu dou aulas de crochê. Então eu tô sempre buscando ideias de coisas que sejam rápidas e fáceis a realizar, né? Para que as minhas alunas possam ter o prazer de fazer alguma coisa bonitinha, né? E é sempre melhor fazer um projeto que seja simples, rápido e que a gente tenha essa satisfação, né, de levar alguma coisa para casa. Meu café ainda tá bem quentinho, tá ótimo. Ok. Vamos começar então pelos projetos terminados. Mas eu vou mostrar, eu tenho dois projetos terminados, um em tricô e um em crochê. E a minha ideia é falar primeiro do projeto de tricô e deixar o projeto de crochê mais pro final, tá? Porque na parte de crochê hoje eu vou falar muito de quadradinhos da vovó, Granny Squares. Então, como o meu projeto terminado é ligado a isso, então eu vou deixar para um pouquinho depois, ok? Projeto terminado em tricô. São as minhas meias, tá uma bagunça aqui, sabe por quê? Vocês não estão vendo, espero que não dê pra ver a bagunça. É porque eu já filmei o podcast em francês, filmei ontem à noite. Não deu tempo de filmar em português
Então as coisas estão todas aqui. Tá meio desorganizado, mas tá tudo aqui. Ou pelo menos tem mais coisa aqui do que quando eu filmei em francês, que eu tinha esquecido umas coisinhas. Projeto terminado em tricô são essas meias que se chamam Coffee Break. Aqui. As meias Coffee Break da Charlotte Stone. Então, não sei se vocês se lembram, já mostrei antes pra vocês. No último vídeo eu mostrei café não cai. Tem um monte de coisa aqui dentro do livro. Esse livro daqui, olha, Chaussette Pop... Ah! Chaussette Pop à tricoter. Chaussette Pop à tricoter. Esse livro da Charlotte Stone, ele foi editado primeiro em inglês, né? E aí teve a tradução em francês. E aí eu resolvi comprar a tradução em francês. Eu gosto muito de livros em inglês, porque é uma língua que eu domino bem. Eu aprendi a fazer tricô em inglês. Então, vamos dizer que a minha língua primária no mundo do tricô e do crochê também é o inglês. Tá? Eu me sinto mais à vontade lendo um modelo em inglês, seja tricô ou crochê. Mas eu moro na França, então eu tinha ido numa feira, tá? E resolvi então o CSF. Eu tenho um vídeo sobre o CSF, se vocês quiserem dar uma olhada, como é que é essa feira que tem em Paris. Eu não pude filmar a feira inteira, mas dá para vocês terem uma ideia mais ou menos de como que são as instalações, o ambiente, tudo. Vocês podem dar uma olhada aqui no meu canal. O vídeo eu acho que é Je vous amène au CSF, tá? É o nome do salão, Création et Savoir-Faire. Então, eu tinha ido nesse salão, aí eu falei, eu vou comprar o livro em francês, né? Também é uma maneira de favorizar, né, a tradução desse tipo de livros. E a edição também de livros nessa área. Então tá, e aí as meias nesse livro, eu tô assim apaixonada por esse livro, assim, a minha vontade de terminar uma meia, começar outra e tal. Embora eu também tenha outros livros de tricô, mas é que os desenhos do Jacquard nesse livro e dessa autora, mesmo os que são fora do livro, são tão bonitinhos que eu tô assim tô meio assim apaixonada por esse livro. Eu já falei de todas as lãs que eu usei para essa meia, tá? Em outros podcasts, não vou entrar no detalhe. Posso só lembrar para vocês que eu usei agulhas de 2 milímetros. Então, olha só. O Jacquard, ela sempre diz pra gente usar agulhas maiores, tá? Então, o que eu fiz? Eu usei 2 milímetros pro pé e na parte onde tem o Jacquard, eu usei 2,5, tá? E aí o que eu achei? Eu achei que o 2 ficou perfeito pro pé, porque às vezes as meias ficam meio largas. Então o 2 ficou ótimo. O 2,5 pro Jacquard eu achei que ficou grande demais. Então o que eu fiz? Eu botei isso anotado do outro lado lá da minha cabeça. Então para as meias subsequentes, né? Que eu deveria usar para o Jacquard 2,25 e onde não tem Jacquard eu posso usar 2 milímetros, tá? Porque aí dá um tricô bem fechado e isso torna o tricô mais resistente à abrasão e tudo. Muito bem, tô super feliz com essas meias, ainda não usei, né? Mas botei aqui no meu bloqueador. Vocês lembram? Eu mostrei no último vídeo que eu fui na Lily Comme Tu, comprei esse bloqueador aqui. Tão fofinho, né? Com as flores. Então, é a primeira vez que eu uso esse bloqueador. Ótimo! Então, essas são as meias Coffee Break da Charlotte Stone. Vocês podem encontrar mais informações sobre o modelo na Ravelry, né? E se vocês não tiverem o livro disponível, ela tem vários modelos disponíveis na Ravelry. Talvez não esse daqui, mas outros que são também muito bonitinhos.
Então, isso daqui era o meu projeto terminado em tricô, certo? O projeto terminado em crochê eu vou falar daqui a pouquinho, quando eu entrar na minha loucura, mania de quadradinhos da vovó. Eu tinha dito que eu ia sempre fazer um esforço para dizer o que eu estou usando, né? Então já disse o que eu estou usando aqui. É um projeto que eu fiz nas aulas de crochê. O meu casaquinho, vocês já sabem, é La Cardigan, porque eu estava usando ele no último vídeo, né? No vídeo em francês, eu sei que às vezes tem gente que vê os dois. No vídeo em francês eu estou usando outro cardigan, mas é que hoje de manhã eu resolvi botar essa camiseta e com o outro cardigan ficava assim uma coisa horrível, horrível. Com esse daqui dá pra passar, essa cor mais terracota dá pra passar com o bege, né? Pode não ser assim a combinação perfeita, mas às vezes eu gosto também de uma coisa assim, ligeiramente, assim, como se diz isso em português? Assim, que não combina perfeitamente, que tem alguma coisinha assim que, né, que não é perfeita, que, né, o estilo e tal, mas eu acho que às vezes meio engraçado misturar as coisas assim. Eu vejo muito isso na geração dos meus filhos, como é que eles têm coisas que na minha época jamais eu teria usado isso com aquilo e que eles usam. Eu acho isso meio engraçado. Tem uma certa decalagem, eles dizem que quelque chose d'un peu décalé, né? Tem uma certa decalagem. Projetos em andamento agora. Eu vou começar pelo tricô e depois eu vou falar do crochê. Projetos em andamento. Em tricô não deveria ter guardado, né, o livro dentro da bolsa de tricô. Vamos lá, pegar de novo o livro. Por quê? Qual é a meia que eu estou fazendo agora? Vocês lembram que na Lili Como Tu eu comprei esses fios daqui, não é? E aqui está o meu novo projeto em andamento, são essas meias com as tulipas, a coisa mais fofa do mundo, essas meias. Que gracinha! Aliás, já tô vendo que a terceira agulha não tá mais dentro do livro. Onde ela está? Aqui, olha. Essas meias são as meias que aparecem na capa do livro em inglês, tá? Na edição inglesa. Na edição francesa, elas estão só aqui dentro, né? Porque a capa é com as meias com coraçãozinho. Então, comecei a fazer essas meinhas de tulipa. Então, a lã se chama Jaoul, ou Yavol, ou Yaoul, eu não sei como se isso pronuncia, eu imagino que seja alemão, isso. Ah, achei a terceira agulha, estava aqui. E a primeira dificuldade que eu encontrei, não é nada demais, tá? É que quando a gente tem uma florzinha que fica aqui entre as duas agulhas, tá? Eu não ousei mudar, fazer uma decalagem, né? Pegar os pontos que estavam nas agulhas e passar de uma agulha para outra para evitar que eles ficassem entre uma e outra. Então, a primeira vez que isso aconteceu, eu não quis mudar e depois eu cheguei à conclusão de que o melhor é realmente mudar, porque senão dá uma alteração no jacquard. Segunda dificuldade que eu encontrei, culpa totalmente minha, é que a gente faz uma repetição do diagrama, né, para fazer essas primeiras duas carreiras de tulipa. E aí, no modelo, ela diz para repetir o diagrama. E eu só vi repetir o diagrama, vamos embora. Peguei o diagrama, repeti de novo. Ou seja, eu tava com 4 carreiras de tulipas. E aí, quando eu voltei, terminei essa segunda repetição do diagrama, voltei para o livro para ver o que eu tinha que fazer. Então, li de novo o parágrafo que falava da repetição do diagrama. E, na verdade, ele dizia repetir o diagrama até a linha número tal. E eu tinha repetido tudo. Então, eu tinha feito tulipas demais.
Ai, 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 ai. Aí falei, bom, o que eu faço agora? Deixo assim, que eu pensei, eu posso simplesmente ter uma meia que é um pouco mais longa do que o modelo original, não tem problema, né? Mas aí eu pensei, mas aí pode ser que que aqui, né, chegue mais alto na perna e fique apertado, desconfortável. O modelo não tendo sido previsto para isso. Também fiquei pensando, será que eu vou ter lã suficiente para fazer 2 pés mais altos do que o modelo inicial? Então eu falei, meio arriscado. Então eu tive que arrancar lá uma parte do que eu já tinha tricotado em jacquard. Fiquei super triste, né? Porque jacquard sempre exige um trabalho a mais, né? E aí, ainda mais desfazer essas florezinhas. E ainda mais que quanto mais a gente evolui na meia, mais as tulipas ficam bem feitas. Ai, ai. Bom, então aqui eu fiz essa parte, desfiz o que eu tinha feito a mais. E agora eu tenho que passar já, se eu não me engano, para a parte do calcanhar da meia, né? Mas é um projeto que é muito fofinho, essas meias. E eu achei legal porque a gente aqui tá entrando na primavera, então eu quis fazer alguma coisa num espírito primaveril, né? Mesmo sabendo que essa meia, ela, como tem o jacquard na meia toda, menos no calcanhar, né, e na ponta do pé, é uma meia que vai ser muito quente. Então, na verdade, é um projeto que eu vou tricotar durante a primavera, mas que eu não vou usar já nessa primavera. No início da primavera a gente usa meia quentinha, mas depois vai esquentando. Eu acho que essa meia vai ficar quente demais para usar na primavera. Mas eu vou ficar feliz de usá-la quando o frio voltar, né? Esse era o primeiro projeto em andamento em tricô. E o segundo é esse Ariel Pullover, da Cláudia Quintanilla. Cláudia Quintanilla de All We Need, né? A empresa dela. E com o fio que eu mostrei pra vocês da última vez. Cuidado aqui. Então, eu fiz essa borda aqui, né? Que levou bastante tempo, eu achei super longo pra fazer, porque não é um canelado simples, tá? É um canelado onde tem côte torse, não sei como dizer isso em português, mas quando a gente tem uma torção, né, em algumas malhas, alguns pontos. E aí levei isso para tricotar dentro do carro na quarta-feira. Quarta-feira que é o dia em que, em geral, as crianças têm um monte de atividade. E aí, o que aconteceu? Eu, antes de sair, eu tinha já trocado as agulhas. Por quê? Porque essa parte daqui, o canelado a gente faz com agulhas menores e depois a gente passa para dentelle, como se diz isso, para renda, né? Esse ponto rendado. E aí é com agulhas maiores. Então, eu troquei, botei as agulhas maiores já antes de sair de casa. Quando eu fui começar a renda dentro do carro, olha o que acontece. As malhas, os pontos que foram feitos com agulha menor, a gente não consegue fazer com que eles subam para a agulha maior. Olha, fica muito apertado. Então eu ainda comecei com muita dificuldade, mas comecei, né? Botei aqui, olha, um marcador de malhas entre cada repetição da renda, que isso ajuda a gente a fazer menos erros, né? Vocês me conhecem. A gente tem que ter táticas, assim, né? Para vencer as dificuldades que a gente encontra. Botar marcadores entre as malhas, entre os pontos, é uma coisa que realmente ajuda quando a gente faz uma renda mais trabalhada como essa. E aí, bom, levou tanto tempo para eu fazer isso daqui, com o fio que não entrava na agulha, porque a agulha era grande, mas falei, não tem problema, levo para casa, troco só essa agulha daqui, desse lado, né? Boto a agulha que eu usei para fazer essa parte de baixo, então troco aqui, e aí depois boto de novo essa agulha. O tamanho da agulha, essa daqui é 4,5, e a agulha que eu usei para fazer essa parte daqui de baixo era
4 milímetros. Não é o mesmo tamanho que é recomendado no modelo, mas eu fiz o meu... Cadê o meu quadradinho de teste? Tá aqui, olha. Eu fiz o meu quadradinho de teste, olha. Tem uma coisa aqui a mais aqui no canto, né? E esse quadradinho, eu vi que a renda estava muito pequenininha, tá? Não correspondia ao que é pedido no modelo. Então foi por isso que eu resolvi usar essas agulhas, então, para a renda 4,5 ao invés de 4, como, se eu não me engano, é o que é pedido no modelo. Eu falarei mais das minhas agulhas no final, na parte sobre as minhas últimas compras, tá? Faz um pouquinho de café, enquanto ele tá quentinho. Então, esses são os projetos em andamento no tricô. E no crochê eu também tenho projetos em andamento. Esse é o projeto em andamento que eu comecei ontem à noite. Ontem à noite eu tive um encontro super legal com outras tricotadeiras, né? Aqui perto. E comecei ontem, pra vocês terem uma ideia. Isso daqui, durante o nosso encontro, tá? Eu comecei essa meia e olha só como vai rápido, né? Meia em crochê tem essa vantagem. Então, essas meias eu comecei com esse fio da Regia Cotton Color Spring Has Sprung. Aqui. Esse fio da Regia é um fio que tem algodão. Quantos por cento? Peraí. Tac. Cadê a composição do fio? Achei. 72% algodão, 18% poliamida e 10% poliéster. Então, não só a composição, mas a maneira como o fio é feito faz com que seja um fio que é elástico. Quer dizer, não é elástico, mas ele tem uma certa elasticidade aqui. Vamos ver se dá pra mostrar pra vocês. Acho que dá pra ver, né? Que ele tem uma certa elasticidade, tá? Por quê? Porque fazer meias com fio de algodão, 100% algodão, tem esse problema, essa falta de elasticidade. A lã, naturalmente, tem uma certa elasticidade, mas o algodão não tem, né? E então eu resolvi comprar esse fio. Eu já mostrei esse fio pra vocês no último podcast, em que eu mostrei a visita, o que eu comprei na Lili Come Tu. Então comecei essas meias ontem e tem outras meias, não sei se eu mostrei pra vocês da última vez, também, que eu comecei e que já estão bem adiantadas, olha só. Esse pé aqui já tá pronto, tá? Aqui. Esse pezinho já tá pronto e eu já tô quase terminando o outro pé. Olha, já fiz o canelado aqui, a borda, e já comecei o calcanhar, tá? Então tá bem adiantada essa meia daqui. Essa daqui eu tinha feito a parte azul clara com um fio do Lidl e a parte com degradê com o Jawool Magic, né? Acho que eu não tenho mais a etiqueta do fio aqui, então vamos dizer que deve ser isso. Essas daqui eu fiz com crochê 3 milímetros, que eu mostrei pra vocês da última vez. E essa daqui em algodão, como o fio parecia mais grossinho, eu comecei com um crochê, uma agulha de crochê 3,25. E aí achei que a ponta do pé estava muito grande. Como eu não quis desfazer a ponta do pé, eu falei, paciência. Deixei a ponta do pé do jeito que tava. E aí quando eu passei para essa parte aqui do pé mesmo, né, do corpo do pé, eu peguei o meu crochê de 3 milímetros e comecei a fazer a meia com esse crochê de 3 milímetros. Vamos ver, eu acho que vai ficar bom. Passada a parte das... Ah, sim! Eu acho que eu não sou boa vendedora, né? Porque essa meia, qual é o modelo da meia? O modelo são as meias Sandra, né? Vocês já ouviram falar.
São essas meias que eu criei. O modelo eu criei pensando na minha amiga, inspirado na minha amiga portuguesa, que mora na Alemanha. O modelo tá aqui no meu canal, tem um vídeo passo a passo que mostra como fazer essas meias, né? Aliás, eu estou usando aqui as minhas meias Sandra, tenho feito uma atrás da outra. É um projeto muito legal que a gente pode fazer a partir do momento em que a gente acabou os aumentos, né, da ponta do pé. O resto, o corpo do pé da meia, é um trabalho que não exige muita atenção, então dá vontade de fazer, vai muito rápido, como vocês viram que eu comecei ontem à noite. E eu gosto, eu acho super confortável, tenho usado as minhas meinhas com muito prazer. Ok, agora, quais são os meus outros projetos em andamento? E um terminado. É tudo que é mais ou menos ligado ao universo dos quadradinhos da vovó, Granny Squares. Eu já falei pra vocês que eu tô numa fase meio que eu tô com uma certa mania desse tipo de projeto, né? Então vamos começar pelo que eu já terminei. Projeto terminado, olha só, tá pelo avesso? Não, tá bom. Eu terminei o meu shrug, né? Vou mostrar pra vocês. Que tal? O que vocês acham do meu shrug? Eu tô super satisfeita com esse projeto. O que é esse shrug? Qual a história desse shrug? Esse shrug é um projeto que eu criei para fazer também nas aulas de crochê, né? Por quê? Porque aprender a fazer esses quadradinhos é assim uma coisa também bem básica e típica do crochê. É o tipo de projeto que a maioria das crocheteiras adora, com algumas exceções, lógico, né? E esse fio foi um fio que eu tinha encontrado numa loja aqui perto que estava fechando. É o Rico Aran Wool, se eu não me engano. Não sei se esse fio vai continuar sendo feito por muito tempo, né? Então eu tenho aqui as cores, eu vou botar, se vocês estiverem interessados nas cores, eu vou botar nas informações, descrição do vídeo, né? Eu posso botar as cores que eu usei. E era uma loja que estava liquidando, e aí eu falei, para eu fazer um projeto, né, com o pessoal do crochê e tal, escolhi essas cores. E foi um enorme prazer trabalhar com essas cores, especialmente com esse laranja assim que é super vivo, né? E foi interessante porque, por um lado, quando eu fiz a parte do quadrado, né, eu curti muito, tá? A combinação, o conjunto de cores. Mas ao mesmo tempo eu tinha um lado meu que me dizia assim, Paula, isso é muito assim, cheguei. Eu não sou uma pessoa que costuma usar coisas muito cheguei. Não sei se em Portugal vocês também usam essa expressão. Eu acho uma expressão brasileira, pelo menos eu cresci ouvindo essa expressão, né? Essa roupa tá muito cheguei. Cheguei é assim, né? Você chega com a roupa e todo mundo viu que você chegou, né? Cheguei. Depois vocês me digam, as portuguesas, se vocês também têm essa expressão. Então eu falei assim, meu Deus, isso vai ficar muito cheguei, eu não vou gostar do resultado, né? E aí fui, bom, ok, vamos terminar e tal, terminei. E botei, olhei, gostei. Não foi olhei, cheguei, olhei, gostei. Gostei do resultado, achei que ficou assim, ficou alegre, né? Mas não ficou assim uma coisa, uma aberração, assim, cheguei demais. Agora, assim,
esse tipo de roupa aqui, pro clima que a gente tá agora, é uma roupa que é gostosa para usar dentro de casa. Porque tem muito vento aqui onde eu moro, tem sempre, quase sempre tem um vento, né? O frio que a gente sente aqui, às vezes não é nem a temperatura, hoje de manhã tava 7 graus, agora tá 9, tá? É lógico que não dá para sair com isso, porque o vento, ele passa pelos buraquinhos, né? Então a gente precisa de uma coisa que cobre mais. Lógico que, bom, eu hoje de manhã eu saí, eu não estava usando isso, eu estava usando um outro, esse cardigan aqui, com um casaco com fechecler, né? Uma, como se diz, veste, uma jaqueta, vamos dizer, tá? Mas então eu não sei se, eu ainda não sei, vamos ver quando o tempo esquentar mais, né? De repente, pra dar uma saidinha e tal, vai comprar pão, vai buscar a criança na escola e tal. Dá pra usar, eu acho que não fica uma coisa assim muito, né? Tem, lógico, uma vibe bem 70s, né? Dos anos 70. Mas eu até curto o visual dos anos 70, tá? Mas esse, assim, eu vou mostrar as costas pra vocês. Aqui. O que vocês acham? Eu estou satisfeita com o meu projeto. Então, o shrug é feito a partir de um quadrado, né, de um grande quadrado, que depois a gente faz as costuras aqui, e eu resolvi fazer uma manguinha para ficar mais confortável, mais quentinho. Então, esse foi meu projeto terminado em Granny Squares. Vocês sabem que eu tenho esse projeto aqui. Já falei pra vocês, né, que eu precisava de apoio moral para costurar todos os quadradinhos que eu tenho aqui. Agradeço o apoio moral que vocês já começaram a me dar, né? E como eu comecei a fazer um outro projeto, vocês se lembram, tá ali no chão. São uns quadrados bem maiores que eu fiz com o resto de fios que eu tinha em casa e outros que eu tive que comprar para completar. Então esse projeto com esses quadrados maiores, o que eu resolvi que eu vou fazer é que eu vou começar com a costura dos quadrados maiores, porque exige muito menos ginástica mental do que um projeto com vários quadradinhos que eu vou querer organizar de uma maneira estética, né? O outro lá é mais fácil, exige menos esforço, então eu vou começar pelo mais fácil. Por quê? Em geral, quando a gente tem esse tipo de coisa, assim, que a gente tem uma certa resistência para fazer aquela coisa, né? Costurar a mão e tudo, ou fazer a junção, né, dos quadrados. Quem sabe se eu não vou tomar gosto fazendo o meu outro projeto. E aí, a partir do momento em que eu vou tomar gosto pela coisa, eu vou tomar coragem para fazer os quadradinhos menores. Essa é a minha estratégia, meu plano de ataque. Agora, como eu tô nessa fase assim, né? Eu tinha um projeto que eu comecei há muito tempo atrás. Eu nem sei se foi na época do Covid, né? Do isolamento, ou se foi antes, tá? E na época eu tava fazendo flores africanas. Vocês conhecem as flores africanas? Vou pegar uma ali pra mostrar pra vocês. São essas flores assim, olha. Esse modelo aqui, tá? Então essa daqui ela forma um hexágono, né? Então, eu tinha feito várias. Na época em que eu comecei a fazer, eu tinha a ideia de fazer uma mantinha para uma filha e uma mantinha para outra filha. Na época, tinha uma que gostava de rosa e lilás. E a outra que gostava de turquesa e todos os verdes e azuis puxando para o turquesa, né? E aí o que aconteceu?
eu comecei a fazer as flores de uma cor e de outra, segundo o meu estado de espírito, fazia uma cor e fazia outra. Aí uma hora elas disseram, a que gostava de lilás já não gostava mais de lilás, a que gostava de turquesa já não gostava mais de turquesa. E aí depois resolveram trocar, a que gostava de lilás passou a gostar de turquesa, a que gostava de turquesa passou a gostar de lilás. E aí depois não gostavam mais de nada. Não gostavam nem de lilás, nem de turquesa. Mães, todas as mães, nós precisamos nos apoiar, porque há momentos na vida de uma mãe que são difíceis. E aí eu fiquei desgostosa, lógico, né? E aí deixei essas flores de lado e falei, não vou jogar fora, lógico, porque já fiz um monte de florzinha, e vou deixar de lado. Pode ser que um dia eu termine esse projeto, né? Ou elas vão voltar a gostar das cores, ou então eu vou terminar para fazer, não sei, alguma coisa para cobrir uma cadeira, né? Ok. Quando foi anteontem, a minha filha mais nova, que também faz crochê, as duas sabem fazer crochê, ela falou assim, mamãe, aquelas suas florezinhas que você estava fazendo para fazer uma cobertura, uma manta, você podia fazer a manta, porque elas eram tão bonitinhas. Eu falei, Aí eu falei, olha, elas estão ali na caixa e tal. Ela falou, por que você não mistura tudo, o violet, o lilás e o turquesa? Por que você não mistura tudo e faz uma coisa colorida? Ia ficar legal. Eu falei, eu já tinha pensado nessa hipótese, né? Eu falei, bom, mas será que eu já tenho, juntando as duas cores, será que eu já tenho o suficiente para fazer uma mantinha? Então eu falei, minha filha, faz o seguinte, enquanto eu trabalho aqui, você bota no chão, pra gente já ter uma ideia, né, do tamanho que eu tenho. Então ela foi, botou no chão, né, as florezinhas e tal. Tem algumas que não são, que são de, eu tinha feito uns, como se diz, umas experiências com outras cores também, né, pra ver no que dava. Então tem outras flores que não são estritamente rosa e lilás, né, estritamente turquesa, tem outras cores, algumas misturas, né. E aí a gente olhou e falou assim, interessante, interessante. Só que ela diz, mamãe, mas tá muito pequeno, você precisa fazer mais flores. Vai perguntar pro macaco, se ele quer banana. É me perguntar se eu quero fazer mais quadradinhos ou florezinhas em crochê. Lógico que eu quero, né? Aí eu falei, tá bom, minha filha, ok, você quer que eu faça um pouco maior, eu posso fazer mais flores, né? E aí depois a gente vê pra juntar. Aí ela já disse que ela não achava, eu queria juntar, fazer a junção com o cinza. Ela disse, não, mamãe, o cinza vai ficar meio triste. Então tá. Graças a Deus eu tenho um fio branco que tá guardado na garagem, que lembram na arrumação aqui do meu ateliê, eu tinha separado uma caixa com fio branco e preto, e eu disse, eu vou deixar isso daqui de lado até setembro de 2024, se até setembro eu não usar, eu tenho que dar a caixa. Então, se Deus quiser, meu marido não deu a caixa, se Deus quiser, ele não se confundiu, estava escrito na caixa, e então, se Deus quiser, essa lã tá lá na garagem. Ok. Então é isso. Então eu tô com mais esse projeto que também entra nesse espírito, né, de Granny Squares. Mas embora não sejam Granny, sejam essas flores africanas, né, mas é um pouco nesse espírito assim. E agora eu tenho então que de vez em quando fazer uma florzinha a mais, né, especialmente com cores assim meio, né, que saem da harmonia inicial, para que fique uma coisa mais colorida, né? E talvez, porque eu disse para minha filha, olha, minha filha, o que você pode fazer é que você pode fazer a junção das florezinhas com pontos baixos, né? Porque ela sabe fazer pontos baixos e tudo.
Ela falou, ficou assim meio duvidando que ela pudesse fazer. Eu falei, não, isso você pode fazer. Eu posso fazer as flores e você faz a junção. O problema é que eu não posso dizer que essa mantinha, eu disse pra ela, eu não posso dizer que ela vai ser sua, porque pega as flores que eu fiz pra você e pra sua irmã. Então vai ser assim uma mantinha comum, a gente pode deixar na sala, né, e aí pra ver televisão, não sei. Eu tô meio com medo das duas irmãs resolverem que as duas querem a mantinha. Problema diplomático. Vida de mãe, vida de mãe. Será que o café já acabou? Ainda tem café, tem que acabar logo esse café. Que isso conservou um pouco a temperatura, mas também não faz milagre, né? Uma hora o café esfria mesmo. E ainda tem projeto em andamento. Vocês se lembram as minhas bandeirinhas que eu estava fazendo aqui? Que eu precisava juntar? Também entra nesse mesmo espírito, né? Não é de quadradinhos, mas são triângulos, né? E eu também não avancei nesse projeto. Eu mostrei da última vez, não teve nenhum avanço de lá pra cá. Nos outros teve, né? Nos quadrados, vocês viram, eu já consegui fazer nos grandes quadrados. Eu tenho 12 quadrados grandes, o que dá uma quantidade, um tamanho para uma manta que não é muito grande. Mas eu não tenho fio suficiente para fazer 3 novos quadrados. Então é por isso que eu vou começar a junção deles, tá? Porque não vou comprar mais fio, né? O que eu teria para fazer a junção dos meus quadrados grandes, numa cor, né, que ficaria bonita, eu tenho esses 2 fios aqui, que são da Bergère de France. Esse daqui é o Carlinu, que é o fio da qualidade que a gente encontra no site deles e nas lojas. E esse daqui é, ao meu ver, a mesma coisa, só que é uma gama vendida em supermercado, tá? Aqui na França. Então é o Origine, Origine 3. Aqui, Origine, Tendresse, agulhas 3. Essa cor é Jade e essa cor é Bleu Clair. A questão é que esses fios são mais finos do que o fio que eu usei na mantinha. E eu teria que ver se eu tenho em azul claro, se eu tivesse em azul claro ou a Ideal da Bergère de France ou a Parisienne eu não tenho azul claro, mas quem sabe se a Ideal eu tenho em azul claro. Seria uma boa. Será que eu não dei todos os meus fios azuis? Vamos ver aqui. Não tô vendo aqui não. O fio azul que eu tenho em DK, não tenho. Eu tô meio na dúvida de como que eu vou fazer qual fio que eu vou usar para juntar todos aqueles quadrados. Que eu gostaria de fazer uma cor que ficasse visível em torno dos quadrados. A minha ideia era usar o que eu tenho em casa, né? Não ter que encomendar mais. Vamos passar agora para as minhas compras. Quais são as minhas novidades? Quais são as coisas que eu comprei? Para fazer esse Ariel Pullover, que eu já mostrei para vocês, né? Eu percebi, quando eu fiz esse quadradinho de teste, eu percebi que as minhas agulhas de tricô, eu tenho um kit de agulhas da marca Knit Pro, que nos Estados Unidos eles chamam Knitter's Pride. É o kit que eu comprei nos Estados Unidos quando eu comecei o tricô, né? Então eu tenho tem todos os tamanhos e as agulhas que a gente pode trocar em agulha e o cabo. Como se chama isso?
interchangeable needles, intercambiáveis. E então eu comecei usando essas agulhas que eu uso sempre. Assim, pra mim é o que eu digo. Muitas pessoas dizem, essas agulhas são horríveis. Eu não acho elas horríveis, eu uso elas sem problema há anos. Nenhuma se entortou, nenhuma quebrou, o cabo de nenhuma estragou. Pra mim, eu não tenho queixa alguma com relação a essas agulhas, tá? Eu também tenho um kit de agulhas, esse daqui, que eu comprei, porque quando a gente tricota, às vezes a gente tem 2 projetos e que precisa de agulhas do mesmo tamanho e tal. Então, como eu estava satisfeita com a marca, né, eu comprei da mesma marca, esses daqui. Não é possível porque era colorido, né, a gente gosta de coisa assim, né, alegre. Então eu tenho esse kit daqui, mas o que aconteceu? Para fazer esse ponto de renda, eu achei que as minhas agulhas, que não são muito pontudas, nem o kit de base da Knit Pro, nem o Zhang, são agulhas que não tem uma ponta mais desenvolvida. Então eu achei que era mais difícil fazer o ponto de renda. Bom, atualmente o que se usa muito para fazer esse tipo de trabalho, né, com uma ponta mais pronunciada, é aquela marca Xiaogu. Então eu fiquei assim, ai meu Deus, eu fui na Lily Come To, podia ter aproveitado para comprar agulhas Xiaogu para fazer esse projeto. Mas quando eu fui lá, eu ainda não tinha feito o meu teste, ainda não tinha tido essa ideia de comprar agulhas com uma ponta, né, mais pontuda. Aí fiquei danada da vida, porque poxa vida, podia ter comprado lá. E aí, bom, falei, vou dar uma olhada na internet o que eu encontro. E aí, para eu comprar uma agulha só para esse projeto, só o tamanho necessário para esse projeto, né? Sabe como é? Você compra a agulha, já custa caro uma agulha, só uma, né? E ainda por cima tem que pagar a entrega. E aí, ou então teria que pegar o trem e ir a Paris, né, que é onde eu acharia as agulhas que eu queria comprar. Então, eu fui na internet, fiz a minha pesquisa, né, e eu já tinha botado na cabeça que eu não queria comprar um kit de Xiaogu. Xiaogu eu tenho algumas agulhas individualmente, tá? Mas o kit da Xiaogu custa muito caro. E eu não via necessidade de gastar, de comprar esse kit, tá? Então, o que eu fiz? Como eu já tinha experimentado o cabo Knit Pro, da última vez eu mostrei pra vocês que eu tinha comprado um cabo da linha Mindful na Lily Come To, né? Mostrei da última vez. Como eu gostei muito do cabo, e tem essa vantagem, como eu já tenho agulhas Knit Pro, quando a gente fica dentro da mesma marca, os cabos e as agulhas, as pontas de agulhas, todos se combinam, tá? Então tem essa vantagem, né? E então eu falei, e se eu olhasse o kit, né? Mais um kit de agulhas Knit Pro Mindful, porque elas têm a ponta mais fina. Então fui olhar na internet, e aí tem vários kits diferentes. Tem as agulhas, bom, dentro desses vários kits, né? Tem com as agulhas intercambiáveis, tem agulhas que são do tamanho tradicional, se eu não me engano é 13 centímetros, e tem agulhas mais curtas de 10 centímetros. E eu não tinha nenhum kit com agulhas de 10 centímetros. Então eu, em casa, né, eu imaginei, bom, ok, 10 centímetros, dá pra segurar a agulha, não são aquelas agulhas pequenininhas que não cabem na mão. Falei assim, se eu comprasse então um kit de 10 centímetros, porque isso eu não tenho, ao invés de comprar um kit de 13 centímetros, que eu já tenho agulhas, né, fica meio redundante, né, tem 3 kits de agulhas de 13 centímetros. Então eu falei assim, isso seria interessante, porque às vezes a gente tem um projeto que tem uma circunferência pequena, e aí a agulha de 13 centímetros, né, o círculo não se fecha porque a agulha é grande.
Então eu falei, ah, isso é interessante. Então olhei lá e ainda por cima, esse kit daqui que eu comprei, com as agulhas de 10 centímetros, ele custa mais barato do que o outro, tá? O tamanho das agulhas, tem agulhas de entre 3, então tem 3 milímetros, 3,5, 4 milímetros, 4,5, 5 milímetros, 5,5 e 6 milímetros. Eu encomendei esse kit, onde nem todas as lojas vendem esse kit, né? Eu não consegui achar, por exemplo, eu não achei na Lili Como Tu, e comprei em uma outra mercearia, Rascol, e fiquei tão satisfeita com essa compra, porque já para começar, o kit veio embalado, parecia realmente um presente, tá? Embalado com papel de seda, e a gente, quem é que não gosta, né, de receber uma coisa bem embalada, bonitinha e tal? Aí eu fui abrir, aí dentro, né, a gente vê as agulhas, lógico, e dentro tem uma bolsinha, né, uma pochetezinha, né, um estojo, e aí dentro do estojo tem um monte de acessórios e tal, e dentro desse estojo, então, tem essa bolsinha pequenininha, em que tem tudo necessário, né, para você ou conectar cabos, que os cabos que vêm nesse kit são cabos menores, tá? Não tem, por exemplo, um cabo de 80 centímetros. Óbvio, porque como o kit tem agulhas mais curtas, isso pressupõe que você queira esse kit para fazer circunferências menores. Mas o que é interessante é que, como tem um conector, né, um conector de cabos, então você pode pegar os dois cabos que são pequenos, conectar, e isso cria um cabo grande. No meu caso, eu posso até fazer um cabo enorme, porque eu já tinha comprado antes um cabo de 80 centímetros. Então tem tudo necessário para juntar os cabos, as chavezinhas, né, para fechar como se diz, apertar quando você junta a agulha com o cabo, né? Então, como se diz isso em português, meu Deus? Visser, como se fosse a parafusar, né? Mas não é um parafuso, né? Você tem que rodar assim. Tem essa chavezinha que é necessária para você apertar bem, para que aquilo não se desenrosque quando você está tricotando. O estojo, ele tem essa vibe meio ligado à meditação, né? Então, cada agulha, além do tamanho escrito em cada agulha, tem uma palavra. E eles dizem que é porque, como o tricô é uma coisa meditativa, então para nos inspirar enquanto a gente faz o tricô, cada uma tem uma palavra. A primeira é Explore, no 3 milímetros. 3,5 é Breathe. 4 é 4 milímetros, Dream. 4,5, 4,5, vamos ver. 4,5, que é a que eu estou usando agora. Rejoice. Depois, a 5 é Exhale, a 5,5 é Believe e a 6 é Peace. Pois é, eu curti muito essa compra desse kit, né? E tô satisfeita. Acho que realmente o ponto de renda vai ficar mais fácil. Tive que dar uma paradinha porque a minha memória estava cheia, então tive que trocar a carta de memória da máquina. Outra compra que eu fiz foi um modelo de tricô. Tá meio amassadinho que eu botei dentro da caixa com o fio que eu vou usar. Eu comprei esse modelo Hermelina.
porque é um modelo legal para primavera, verão, né? Então, essa blusinha de manga curta também dá para usar, se você fizer ele com uma lãzinha, também dá para usar ele como um colete, né? E a designer é a Audrey Borrego. Como a gente diz isso em português? Audrey Borrego. Ela é francesa, é uma designer francesa, Audrey Borrego, conhecida com o nome Yarn Flakes. Yarn Flakes, em inglês a gente diria Yarn Flakes, né? Mas, como ela é francesa, a gente costuma dizer Yarn Flakes Audrey Borrego. Então, esse top ermelina é muito bonitinho. Não me parece muito complexo, muito complicado, mas tem uma renda bem trabalhada na frente. Realmente a renda, ela não é uma renda qualquer, né? Os trabalhos da Audrey, eles são assim, realmente, tem sempre um certo nível de complexidade, tá? No design e tudo. Então, eu tive essa ideia de comprar esse modelo, embora eu já tenha vários, né? Que vocês sabem que eu sigo o podcast Fruity Knitting, e ela foi entrevistada no Fruity Knitting, e como todos os entrevistados, eles dão um desconto para as pessoas que apoiam o Fruity Knitting na Patreon. Então, como é o meu caso, eu recebi esse desconto e eu falei, poxa vida, a Audrey, a Yarn Flakes, realmente faz coisas tão bonitas, eu ainda não tenho nenhum modelo dela. Então eu falei, essa é uma ótima ocasião para experimentar, né? O trabalho de uma outra designer, que ainda por cima mora aqui na França. Então eu fiquei curiosa de experimentar. Então eu tinha essa curiosidade já há algum tempo de comprar algum modelo dela. Pois bem, para esse top aqui do modelo, ela usou a Sachsenmeier na cor terracota. Eu, embora adore essa cor e possa encontrar aqui esse fio com muita facilidade, né? Eu sempre tento ver no meu estoque maravilhoso e enorme de fios o que eu poderia usar, tá? Então, essa blusinha é feita ou com fio fingering ou sport. E eu tenho esse fio aqui, olha, que eu tinha comprado em promoção na Bergère de France, tá? Nem sei se ele ainda existe, tá? Se chama Inicial. É um fio que é para usar com agulhas de 3 mm, 4-ply. E, quantos metros? 150 metros por novelo de 50 gramas. No modelo, para fazer uma blusinha que tenha uma circunferência de busto, né, de 93 centímetros, a gente precisa de 640 metros de fio. Então, como eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, como eu tenho 6, mais uma sétima aqui, né, que eu já comecei a usar, mas como eu tenho 6, então dá tranquilamente para eu fazer essa blusinha. Porque 150, 150, 300, 600 e os 40 vão sair daqui, ainda fica sobrando 2 novelos, não tem problema, eu posso fazer uns quadradinhos, uma bolsinha, né, alguma coisa com os 2 novelos que vão sobrar. Então, é isso, eu já botei esse modelo dentro da caixa onde o fio está guardado, e assim eu já sei que eu posso fazer esse projeto aqui. Espero que vocês tenham gostado desse nosso último encontro. Eu gostaria de agradecer vocês pela sua presença. O meu canal atingiu 1.500 subscribers, como que a gente diz isso em português? Seguidores? Seguidor parece uma seita, né? Eu não sou seita não, tá?
Então, eu tô super satisfeita, né? Eu gostaria de agradecer cada uma e cada um de vocês pela sua presença, pela sua fidelidade, pelos comentários, pela amizade, pelo carinho, tá? É uma grande alegria ter essas pessoas super simpáticas e super legais que estão sempre aí, que estão sempre vindo, voltando e participando. Então, grande beijo para vocês, tá? Para quem comemora Páscoa, hoje eu tô filmando na Sexta-feira Santa, por isso que eu tô com essa camiseta aqui. É uma camiseta que eu encontrei num site que anunciava no Instagram. Recebi a tempo, chegou direitinho. Às vezes a gente compra as coisas, né? A coisa não existe, não chega e tal. Esse daqui chegou. Então, como hoje é Sexta-feira Santa, eu não sei se eu vou ter tempo de publicar antes da Páscoa. Se eu publicar antes da Páscoa, eu desejo uma linda Páscoa para todos os que comemoram a Páscoa. Para os que não comemoram, não tem problema, eu mando só o meu grande carinho para vocês, tá? E a gente se vê no próximo encontro, no próximo Jornal Criativo. Beijos e muito obrigada!